nome é Tauana, conhecida como Professora Tal, e eu te ensino a passar em cálculo estudando metade do tempo. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um resumão com todas as regras que a gente precisa saber para passar em integrais. Mas, antes da gente ir para o nosso vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho e então roda a vinheta. Então vamos começar o nosso vídeo sobre integrais. Se você acompanha o canal, você já viu, mas eu vou deixar aqui para você o nosso videozinho tudo sobre derivadas. Então nesse vídeo você tem tudo que precisa para passar na prova de derivadas. E como a gente sabe, integrais é o inverso das derivadas, então se você sabe derivadas, você sabe integral. Se tiver com dúvidas, corre lá, assiste e depois volta para cá para ver integrais. Mas vamos lá. O que é integral? A integral em si é uma soma que a gente não precisa se preocupar no momento. Quando a gente está só se preocupando em calcular a integral, o significado dela ainda não é importante. Lá na frente, quando a gente vê áreas e volumes, aí sim é legal saber qual é a definição de integral. Mas aqui eu estou concentrada apenas em mostrar para vocês como calcular uma integral, que é a primeira coisa que a gente vê em cálculo. Então vamos lá? Antes de tudo, vamos ver as principais integrais que a gente precisa saber para passar em cálculo. Então vamos lá, integral de x elevado a n. Sempre que a gente for fazer a integral de um polinômio, a gente vai fazer essa integral aqui. Então, x elevado a n, o que a gente faz? A gente soma 1 no expoente e cai. Quando cai, a gente cai para uma fração, ele fica para baixo. A gente está dividindo por esse mesmo número do expoente, pelo n mais 1. Então, é a mesma coisa da regra do tombo, tá? Lá na derivada a gente diminui os expoentes, na integral a gente aumenta os expoentes. Então, a integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, beleza? Depois temos a integral de 1 sobre x. Essa integral é muito importante. Ela dá o quê? ln do módulo de x. E aqui eu tô falando sempre mais uma constante em todas as integrais. Por quê? Porque é uma integral indefinida. É uma integral que só tem os símbolos de integral, não tem um número nem embaixo nem em cima, que a gente chama de limitantes da integral. Então, se não tem nada na sua integral, tá só o símbolozinho de integral, fica ali mais uma constante. Sempre, ok? Regrinha. Quando a gente for falar de uma integral definida, quando tem um númerozinho ali embaixo na integral e em cima, aí essa constante deixa de existir, ok? Então, vamos lá. A integral de 1 sobre x é ln do módulo de x. O que acontece? Por que esse módulo surge? Porque se você lembrar das condições de existência de logaritmo, lembrando que ln é o log na base e. Então, a gente precisa do quê? A gente precisa que quem está dentro do nosso log, quem está dentro do nosso ln, seja positivo. Por isso surge esse módulo aí, a gente geralmente trabalha com ele na nossa integral. Então, integral de 1 sobre x é ln do módulo de x. Essa integral também é muito importante e aparece sempre, precisa saber. Outra integral que aparece bastante depois de um tempo é a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Pode ser 1 mais x ao quadrado também. Mas o que eu preciso decorar? Se é 1 sobre 1 mais uma letra ao quadrado, isso vai me dar arco tangente dessa letra, ok? O que mais temos? Se fosse a mesma coisa, só que ao invés de 1 ficar um a ao quadrado, então é a integral de 1 sobre a ao quadrado mais x ao quadrado. Esse a é uma constante, o x é a nossa variável que estamos integrando. Nesse caso, essa integral dá 1 sobre a do arco tangente de x sobre a. Belezinha? O que mais temos? Vamos ali para o lado direito. Funções trigonométricas. Então, a integral de cosseno é seno e a integral de seno é menos cosseno. Lembra que na derivada quem trocava o sinal era o cosseno? Agora é o seno porque é o inverso. Então, a integral do cosseno é seno e a integral de seno é menos cosseno. O que mais temos? A integral da tangente, também é legal lembrar, que é a ln do módulo da secante, ok? Essas são as principais integrais que você precisa saber. Não precisa nada muito além disso, por isso que eu trouxe apenas elas, ok? Lá nas derivadas a gente também tinha as regras de integração, que era produto, quociente, regra da cadeia. Aqui a gente também tem os seus equivalentes na integral. Então, o que é? Integral de uma constante vezes uma função, essa constante sai e você faz apenas a integral da função.
E a integral da soma é a soma das integrais, belezinha? Nada muito complicado, nada além do que a gente tinha visto em derivadas. A regra da cadeia aqui, ela vem como uma integral por substituição nas integrais. Então, como é que fica isso? Eu vou ter que fazer a integral de uma função composta. Só que para eu conseguir fazer essa integral da composta, vai aparecer junto com ela a derivada da função que está dentro. Então, eu estou fazendo a integral de uma f de g de x vezes a derivada dessa g, que é quem está dentro. Como eu transformo isso numa integral que eu consigo resolver? Porque a integral da composta até então a gente não sabe. A gente precisa separar ali e deixar apenas a integral de uma função que eu sei fazer. Como fazemos isso? A gente vai substituir. Então, a gente pega essa função de dentro, essa função g de x, e chama de u. Então, o que a gente precisa? A gente vai pegar essa função de dentro e aí você faz um testezinho para confirmar que você consegue resolver. Então, você deriva essa função de dentro e vê se tem como aparecer ali fora o nosso g' de x. Então, teste derivar uma parte e ver se a derivada aparece no restante da integral. Assim, a gente descobre quem vai ser o nosso u, que vai ser essa g de x que está dentro da função. O que mais que a gente faz? Então, a gente vai fazer a substituição usando a fórmula. Então, a integral de f de g de x vezes o g' de x dx, esse g' de x dx vira o du e a g que está dentro vira u. Então, eu chamei u de g de x, ok? A gente vai resolver essa integral em u, então a gente vai resolver essa integral de f de u du. Resolvemos essa integral pelas regrinhas que a gente usou antes. Depois que a gente resolveu, aí sim a gente volta, lembrando que u era g de x. Então, a gente volta fazendo essa substituição e aí a gente fica com a nossa resposta em x, ok? Se vocês querem um vídeo só de eu falando de integral por substituição, deixa aqui no comentário que eu já faço para a próxima semana, ok? Outra integral que a gente tem para resolver são as integrais por partes. Geralmente, integral por partes são integrais que são produtos. Aqui seria o equivalente à regra do produto, beleza? Então, como a gente faz as integrais por partes? Nós vamos ter um produto e nós vamos ter que escolher quem vai ser o nosso u e quem vai ser o nosso dv nessa integral. Depois que a gente descobrir isso, tudo fica muito mais simples, acredite em mim. Então, como eu descubro quem é o u e quem é o dv? O nosso u, eu vou escolher usando essa regrinha do LIAT, que um aluno me ensinou, e se algum professor inventou ela, me avisa que eu coloco os créditos aqui na descrição. Mas um aluno me ensinou essa regra e ela vale muito a pena. Como você escolhe quem é o u, que é a parte mais difícil da nossa integral por partes? Você vai por ordem. Primeiro você vê se tem logaritmos, depois você vê se tem inversas trigonométricas. Lembrando que inversas trigonométricas são arco seno, arco tangente, arco cosseno. São as que tem arco alguma coisa. Não tem nem logaritmos, nem as inversas trigonométricas, a gente vai para as algébricas. Algébricas são os polinômios, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta e etc. Aí não tem algébricas, você vai para trigonométricas, que é seno, cosseno e tangente. Se ainda assim não tem nada disso, a gente vai para as exponenciais. Então, é um e elevado a x, um a elevado a x, alguma coisa assim. Então, como eu descubro quem é o u, eu vou seguir nessa listinha. A primeira função que eu achar, ela vai ser o nosso u. E o dv vai ser o que sobra na nossa integral, beleza? Descobrimos quem é o u e quem é o dv. Só que, se você olhar a nossa fórmula, a integral de u dv é igual a u vezes v, menos a integral de v du. Então, eu preciso descobrir quem é o v e quem é o du. Então, como eu faço isso? Eu tenho o dv, para descobrir o v, eu integro. E eu tenho o u, para descobrir o du, eu derivo. Então, o nosso segundo passo é descobrir o v, integrando o dv, e descubro o du, derivando o u. Descobrimos, então, quem é o v, du e dv. Substitui na nossa fórmula. Então, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Utilizei a fórmula, eu fiquei com o que ali? U vezes v, que é um produto, menos a integral de v du. Essa integral de v du, você vai resolver ela. A partir do momento que eu resolvi essa integral, eu tô com toda a integral inicial resolvida, ok? Aqui a gente não precisa voltar, que nem a gente fazia na substituição. Aqui você só vai resolver essa última integral e fica tudo certo, beleza? Novamente, se vocês querem um vídeo só sobre integral por partes, deixa aqui nos comentários que eu trago vários exemplos de como usar essa formulinha da integral por partes.
Esse vídeo era o quê? É um resumão para você assistir na véspera da sua prova de integrais e relembrar tudo o que você precisa. Então você tem as regras de derivação, integral por substituição e integral por partes, ok? Então nesse vídeo eu deixei para vocês todas as formas que a gente precisa saber sobre integrais para arrasar na prova. Eu vou deixar aqui embaixo um resumão com todas as formas que nós vimos hoje. É só colocar o seu e-mail e baixar gratuitamente. Mas antes de você ir embora, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e então até uma próxima!